Hoje, dia 2 de dezembro, é dia de São Cromácio. Olha, eu vou confessar para você, eu nunca tinha escutado esse nome antes. Mas você vai ver só daqui a pouquinho a importância desse grande homem para toda a sua região. Ele nasceu, foi criado e depois se tornou bispo da cidade de Aquileia. Nós não conhecemos muito bem essa cidade hoje, mas no passado, por volta do século IV, V, VI, era um grande centro econômico, financeiro e também cultural e religioso. Essa cidade era a capital da região do Vêneto, na Itália. Depois, com o passar do tempo, por volta do ano 1000, é que a capital foi transferida para Veneza. Mas olha só como que aquela região era importante, era uma região portuária, de muita troca de cultura e principalmente também uma troca financeira muito grande, não é verdade? Muito bem, o nosso querido santo de hoje, Cromácio, ficou órfão de pai muito jovem, mas ele tinha muitos irmãos, e os irmãos eram todos mais velhos, ele era o caçula da família. E assim ele foi criado pela mãe e por esses irmãos. Quando ele cresceu um pouquinho, foi para os estudos, se formou, mostrou-se um homem muito inteligente e diligente. E ele se tornou o fiel ajudante do bispo Valeriano, que era o bispo de Aquileia. Durante muito tempo, a casa dele foi um centro de encontro de leigos e de clérigos para orações e também para trocarem informações a respeito de teologia e também de filosofia. A casa dele se tornou realmente uma casa de oração. Com a morte do bispo Valeriano no ano de 388, o nosso querido Cromácio foi aclamado pelo povo e por todos os clérigos daquela região como substituto dele. Assim, ele foi ordenado e foi sagrado bispo já logo em seguida naquela época, se tornando um grande bispo de muito valor pastoral e realmente bastante firme e também amável com os seus governados. Nós temos uma coisa muito interessante a respeito de São Cromácio, que vocês se lembram que de vez em quando a gente repete aqui no nosso Santo do Dia, que se você quer ser santo, seja amigo de um santo. Olha só as amizades de Cromácio. Ele era amigo e se correspondia com muitas cartas, inclusive muitas delas ainda conservadas até hoje, com Santo Ambrósio, São Jerônimo e São Rufino. Três grandes homens. Ambrósio, se você se lembra bem, foi aquele que conseguiu converter Santo Agostinho, considerado um dos grandes da igreja, principalmente um grande pregador. Diz que a palavra dele arrastava multidões. E o nosso querido Jerônimo, que foi o grande tradutor da Bíblia, ele que traduziu a primeira Bíblia para o latim. Um homem também muito inteligente, muito culto e também de valores cristãos muito fortes. E Rufino também se empenhou em tradução de muitos documentos religiosos daquela época, traduzindo do aramaico e do hebraico para o latim. E assim, o nosso querido Cromácio foi crescendo em santidade, também em conhecimento, se correspondendo com esses grandes homens e provocando eles a escreverem mais a respeito do que eles entendiam. Cromácio era uma daquelas pessoas que sabia reconhecer o potencial das pessoas e ele as cutucava para que elas produzissem ainda mais. Foi o que aconteceu com Ambrósio. Cutucado, por assim dizer, por Cromácio, ele acabou escrevendo muitas obras exegetas, encaminhando para o seu amigo, e coisas que talvez, se Cromácio não tivesse pedido ou incentivado, o nosso querido Santo Ambrósio não teria feito. Cromácio, assim, foi considerado um homem muito santo. São Jerônimo disse, já no final do seu episcopado, quando ele já estava quase no final da sua vida, que Cromácio era o bispo mais santo e douto de toda a Itália. Para um homem da categoria de Jerônimo, de São Jerônimo, falar algo disso, algo como isso,
É porque Cromácio realmente era uma pessoa fora do comum. Cromácio morreu na sua diocese, na sua cidade de Aquileia, no ano 408 e já morreu com uma fama muito grande de santidade. Logo em seguida foi canonizado e se tornou venerado por muita gente por toda aquela região. Hoje, claro, com a quantidade enorme de santos que nós temos na igreja, muitos lugares acabaram esquecendo um pouco de Cromácio, mas a cidade natal dele ainda lembra desse grande homem com muito carinho. Assim nós temos mais um grande exemplo de um homem que se entregou totalmente à vida com Deus, servindo a Deus e colocou todos os seus dons à disposição de Deus, crescendo, multiplicando eles e ajudando a que outros também crescessem nos dons e também os multiplicassem. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e também ative o sininho para que você possa receber muitos outros vídeos aqui do nosso canal da Desterro FM no YouTube. Até amanhã com mais um Santo do Dia. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.